Entrevista de História Oral de Vida vinculada ao projeto História Oral da Educação do Centro Paula Souza, realizada em 14 de fevereiro de 2023, às 14 horas, na residência do entrevistado, professor Shafik Balura, pela professora Jurema Rodrigues, curadora do Centro de Memória da ETEC Filadélfia Gouveia Neto, São José do Rio Preto, sobre a temática Jornal Escolar Impresso, denominado Canguru. O entrevistado é o colaborador Shafik Balura, professor e pedagogo, responsável pelas publicações do Jornal Escolar Impresso Canguru no período da década de 1970, precisamente 1975, em que pertencia ao Colégio Técnico Industrial de São José do Rio Preto. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Jurema. Conte-nos como surgiu a ideia da confecção das publicações e produções das edições do jornal Canguru e também como foi a escolha do nome do jornal. Como se sabe, a preocupação maior nossa da escola era divulgá-la, porque na época o ensino técnico profissionalizante não era muito assim conhecido e não sabe, a população não conhecia os seus objetivos. Então, nós entendíamos que a população precisava tomar conhecimento, e principalmente as autoridades constituídas. E aí nós entramos em contato com várias instituições escolares, e bem como com os órgãos municipais, a Câmara, a Prefeitura, e para que nos ajudasse a fazer a divulgação do jornal e da escola. Né? Da escola. Então, nós tivemos muito apoio da imprensa escrita e falada na época, que nos ajudaram muito para divulgar. Tanto é que a escola, que possuía 100 e poucos alunos, passou de um ano para o outro com quase 600, porque no exame de seleção nós tivemos a maior inscrição para o concurso, para entrar na escola. Né? O vestibulinho que existe até hoje na ETEC, né? Então, depois de ter conseguido tudo isso, nós achamos por bem que o jornal, que nós deveríamos ter um jornalzinho para divulgar aquilo que a escola fazia. E na escola nós tínhamos a professora Emília Arnaldo Silva, que era esposa do Dr. Arnaldo Silva, Carlos Arnaldo Silva. Que também era professor na instituição. Ele era professor, e era promotor, né? Exatamente. E aí nós procuramos o Dr. Carlos, e ele então achou muito boa a ideia. E nós falamos que nós tínhamos dificuldade econômica e financeira para poder fazer o jornal. Aí ele falou, não, prepara o material que eu dou um jeito, né? Aí nós preparamos todo o material do primeiro número, né? E aí ele pegou e indicou a gráfica para nós. E tem o nome essa gráfica aqui, ficava no próprio jornal da época, que era a Folha de Rio Preto, na Rua Coronel Espínola, não é isso? E então nós aqui foi a editora Linotipadora Rio Preto Limitada, ficava na Rua Coronel Espínola, 3975, certo? Aqui quase que no centro da cidade hoje, né? E aí surgiu a ideia de qual seria o nome, né? Então, como o patrocinador era o Canguru, a empresa Canguru, né? Que era, vamos dizer assim, que tem até hoje, tem até hoje, e era revenda de veículos da Volkswagen, né? E aí nós pusemos Canguru.
Aí ficou Canguru. Aí nós tivemos então o nome Canguru, que era o jornalzinho da cidade, da Então, nossa escola. além do senhor, né, a equipe tinha a professora Maria Emília ou Emília? Não, a dona Emília era professora de educação moral e cívica. E também E professora de língua portuguesa. E ela era esposa do Dr. Carlos Arnaldo. Quem mais fazia parte da equipe? Do jornal? Além do Não, senhor. no jornal, eu e o professor Clóvis, nós ajeitávamos o material, né, e levamos lá para a ótica, desculpa, para linotipador, para a gráfica, né, para a gráfica. E outra coisa, como que era o quanto esse jornal, o senhor já falou um pouquinho o objetivo da divulgação, mas era importante para a comunidade escolar? Sim, porque não só para divulgação. Não só para divulgação do colégio para a comunidade, como também para os próprios alunos. Tanto é que ele foi distribuído, cada aluno recebeu um jornal. Eu estive vendo aqui, muitos textos foram escritos por alunos. Por alunos, exatamente. Dos diferentes cursos porque que funcionavam na época. Nós divulgamos em todas as salas de aula que tudo que era feito na época era feito dentro de uma transparência muito grande. Trocava-se ideia com os professores, com os funcionários, com os alunos, certo? E aí foi surgindo a ideia, as ideias, tanto é que depois surgiu o número 1, número 2, número 3. Né? E eu estou vendo aqui que número 3 tem parte de humor. Tem, então, né? ele foi crescendo nas ideias. Foi crescendo, curiosidades, exatamente. aniversários, né? Esportes. Então, o jornalzinho começou a ter interesse não só da administração da escola, como também dos próprios alunos, certo? Tem centro cívico, né? Tem sobre a questão da prática profissional. Tem uma entrevista com o professor Secone. E o professor Oscar, né? Oscar. O professor Oscar era professor da área de eletrotécnica. Tem também sobre o terreno. Sim, o terreno do colégio técnico. Porque veja você, depois que o Dr. Wilson Romano Calil, nós o convidamos para conhecer a escola, ele chegou lá, era mais ou menos às 8 horas, e só saiu quase meia-noite, porque ele ficou impressionadíssimo com a escola. E aí, imediatamente, o que ele fez? Ele fez um projeto, mandando para a Câmara, para doação do terreno, certo? E o terreno foi doado para o Estado, e depois nós continuamos na luta para a feitura do prédio, certo? Então o jornal também foi importante para isso. Foi importante também, sem dúvida alguma. Parte histórica, parte pedagógica. Para tudo, serviu para tudo, foi muito importante. Aliás, se a gente analisar muito bem nos dias de hoje, a comunicação ela é tudo, né? Ela é muito importante, porque você busca as ideias, né, das pessoas, e aqueles que dirigem, eles precisam ter a mente aberta para receber tudo e depois fazer uma análise daquilo que deve e aquilo que não deve, ouvir a maioria. Ser publicado. Aquilo que pode ser publicado, aquilo que não pode ser, tá certo? Os aspectos que vão contribuir com alguma coisa, né? Então vocês faziam essa seleção também? Fazíamos a seleção, sim, juntamente. Nós tínhamos tinha o professor Cláudio, o professor Secone, o professor Emília, os professores de português, a gente levava o texto, veja aí se tem algum erro, de português, se tem alguma frase aí que não deve ser colocada, certo? Tanto é que tem no primeiro número, eu escrevi um artigo aqui contando mais ou menos a história, né? Do curso, né? Do colégio. Do colégio, tá certo? E falamos até da diretoria da diretoria de ensino, porque nós tínhamos uma diretoria de ensino profissional. É a 11ª. É a 11ª. E o nosso inspetor regional era o professor Idio Zucchi, ele não morava aqui no município.
Ele morava, a residência dele era em Bebedouro, certo? E ele vinha toda semana, ele permanecia aqui 2 dias, porque ele fazia a inspeção nas escolas técnicas aqui de Catanduva, Mirassol, Monte Aprazível e Votuporanga. Ele fazia Certo. essa inspeção, né? E vocês fizeram 3 números. 3 números. Depois, Só 3 números. Depois teve a mudança. Aí teve a mudança, aí deu uma parada, e aí provavelmente depois eu fiquei sabendo que houve a continuidade de um outro jornal na escola. Na década de 80, o Moinho. Moinho, né? E como que era feita a diagramação? Vocês iam à gráfica, era feito um piloto, depois... Não, a gente preparava o material, tudo, os textos. os textos direitinho e levava lá no jornal. E a aí gráfica a gráfica montava pra gente. Aí eles mostravam, tá bom? A gente falava, tá super bom, super ótimo, e tudo bem. E aí distribuía Na unidade. Na unidade escolar, a gente passava para a unidade escolar. E para alguns, eu mandei exemplares lá para a coordenadoria de ensino técnico e para a diretoria do ensino, porque tinha a diretoria do ensino técnico e a coordenadoria, né? A gente mandava para lá, mandava para algumas escolas técnicas, certo. Entendeu? Agora, professor Chafik, deixe-nos uma mensagem sobre a importância do jornal, né? Da divulgação, seja impresso ou não. Olha, na minha opinião, a comunicação é muito importante em todos os aspectos. Principalmente numa escola onde existe um relacionamento assim, entre aluno, professor, funcionário, e o dirigente principal, ele deve estar em contato com todos que participam da unidade, certo? Porque eu entendo assim, eu sou o diretor, mas eu sou uma pessoa. Nós temos lá o quadro de profissionais que nos ajudam, serventes, merendeira, tínhamos os inspetores de alunos. Quer dizer, dentro da função deles, a gente precisa respeitar a pessoa humana, certo? E você tratando bem as pessoas como pessoa humana, ele vai desenvolver o seu trabalho ainda muito melhor, certo? Por quê? Porque há uma hierarquia apenas em termos de cargos, mas como pessoas, nós somos todos iguais. Então, essa comunicação é muito importante. Eu, por exemplo, só para exemplificar, eu chegava na escola, eu passava por todas as salas de aula. Abria a porta, oi, tudo bem? Como é que tá? Boa tarde, bom dia, você está entendendo? E durante toda a minha vida profissional, não era só no colégio técnico, é uma coisa que inclusive quando fui secretário de Educação do município, isso eu fazia também. Eu também tinha fazia esse mesmo hábito de conversar com as pessoas, de se relacionar. E a gente se relacionando, eles não tinham dificuldade de vir conversar com a gente. Então, os aspectos positivos e negativos vinham até você através dos próprios profissionais. E o jornal o jornal contribuiu muito com isso, certo? Tanto é que, se você observar o jornal, tem trabalhos de alunos que participaram, que deram opiniões, que divulgaram, professores, certo? E professores que faziam as coisas assim de coração, que não queriam nem o nome. Tanto é que nós temos aqui eu me lembrei aqui, que tem uma mensagem aqui no primeiro número, eu fiz questão absoluta, cheguei a fazer para a dona Emília, escreva alguma coisa aí para eu colocar para a senhora. Ela pegou, me deu esse papel aqui e falou, pelo amor de Deus, não coloca meu nome. Então, não coloquei. Eu respeitei a opinião dela, certo? E é uma mensagem
muito bonito, ó. Não esconda mais o sol que mora no branco de seu olhar, nas linhas de sua mão e no lado de lá de minha rua. E venha e me ajude a arrumar o jardim, o telhado, o quintal, a mudança. E me dê a mão e sinta esse vento forte soprando no rosto. Então foi a mensagem que eu pedi, e porque eu no primeiro número nós fizemos agradecimentos ao prefeito, ó, Dr. Wilson Romano Calil, não é isso? Nós falamos sobre a merenda escolar, uma das melhores merendas escolares que nós tivemos naquela época, foi na época do Dr. Wilson Romano Calil. Ele fazia questão de que os alunos tivessem, assim, consumissem proteína. Ah, que bom. Entendendo? Tanto é que, não sei se eu posso falar aqui, mas ele mandava ovos para cozinhar para todos os alunos, um dia da semana, e quem introduziu o cachorro-quente na merenda e lanche de presunto com mussarela para todos os alunos, certo? Então, a gente só tinha que agradecer. E foi feito, esse agradecimento foi através do jornal? Não, nós fizemos agradecimento através do jornal e por tudo que ele, pela assistência e atenção que vem dispensando ao nosso estabelecimento. Certo? Sr. Chafik. E também outros agradecimentos nós fizemos aqui, como você pode observar. Né? Outros que contribuíram com a escola. Outros que contribuíram com a escola. Professor, eu agradeço muito. O senhor quer deixar alguma mais falando? Eu que agradeço, porque eu quero dizer para você, Jurema, que até tenho feito essa observação aí na cidade. Rio Preto, infelizmente, é uma cidade que tem pouca memória. Se vocês observarem, nós temos um jornal na cidade, o Diário da Região, que publica uma vez por semana uma folha sobre a memória da cidade, que é aquele jornalista, não estou lembrado do nome dele agora, mas a gente cumprimenta e agradece esse trabalho que ele tem feito. Porque, na verdade, tem tantas coisas muito boas que foram feitas aqui na cidade e que, infelizmente, não são conhecidas. E eu enalteço esse trabalho lá da nossa escola, eu falo nossa escola porque me considero de lá, né? A ETEC, Escola Técnica, né? Filadélfia Gouveia Neto, pelo fato de ter você, uma professora, como curadora competente e que vem trazendo isso aí a fio para deixar para a comunidade que vier no futuro saber quem são as coisas, quem são as pessoas, não é isso? Quem foram as pessoas, quem são as pessoas, que é muito importante. Eu não sei se cabe aqui, mas eu, por exemplo, quando fui secretário de Educação de Nova Aliança, eu ia nas salas de aula, eu pedia aos professores que falavam, converse com os alunos, a cidade é pequena, por que chama essa rua que tem esse nome? Quem foi esse cidadão? Certo? Qual a importância dele? Qual foi a importância dele para o município? Valorizar o ser humano e também a memória da cidade, que é muito importante a memória. E o Filadélfio, veja você, quantas escolas nós temos aqui na cidade? Quantas escolas têm memória? Passa diretor, entra diretor, sai diretor, ninguém... Eu trabalhei numa escola, eu trabalhei em muitas escolas, mas se vocês no Monsenhor Gonçalves, por exemplo, se você for perguntar lá quem foi fulano de tal, quem foi o diretor no ano de tal, ninguém sabe. Não tem nenhum quadro lá para mostrar quem foi, nem o nome, certo? Então, eu cumprimento não só você, Jurema, pelo seu trabalho, e também a direção e a Secretaria de Ciência e Tecnologia que tem prestigiado esse trabalho para você. E o Centro Paula Souza. E o Paula Souza.
Porque se você, não sei se isso você não deve estar sabendo, mas quando nós pensamos em construir o prédio do Filadélfia, nós tentamos, naquela época, passar o colégio para a Escola Paula, para a Ciência e Tecnologia, Paula Souza. Mas Certo. agora Mas, aconteceu. agora aconteceu, graças a Deus, e desde graças 93. porque se não fosse isso, a nossa escola aí não É. seria o que ela é hoje. E esse projeto é do Centro Paula Souza. Professor, eu agradeço muito. Não precisa me agradecer. Eu acho assim, aquilo que a gente fez, tá certo que foi dentro do nosso trabalho, mas a gente faz de coração, porque nós somos educadores, né? Nós temos que passar aquilo que nós sabemos para as outras pessoas, porque senão não tem sequência. Muito obrigada. Eu que agradeço.